Estamos aqui com grata satisfação, agradecendo o convite do Zé para que possamos falar um pouco sobre o Evangelho e hoje, em especial, a indulgência. A indulgência, para aqueles que desejam se aprofundar melhor sobre o tema, ela está no capítulo 10, nos itens 16 a 18. A origem da palavra é do latim, indulgel. O que vem a ser indulgel em latim? Simplesmente para ser gentil, ou seja, ser indulgente é ser gentil, é ter clemência, tolerância, é perdoar. Caracteriza-se pela compaixão que a gente demonstra pelo próximo e pelas suas imperfeições. Não é simplesmente o fato de eu te perdoo, mas é aquele perdão com o coração, aquele perdão que vem de dentro, que nos alivia a alma. Porque perdoar só beneficia, em primeiro lugar, nós mesmos. A gente pode entender como sendo um dos sentimentos mais elevados que pode ser desenvolvido pelos seres humanos. Porque a indulgência não vê os defeitos alheios, não deve ver os defeitos alheios, e se os vê, não tenta comentá-los e nem divulgá-los. Isso é ser indulgente. Porque todos nós temos defeitos, pequenos ou maiores, mas temos defeitos. Então, quando o nosso próximo cair em erro, em equívocos, que tenhamos indulgência de não comentá-los, de não divulgá-los, de entender que cada um está em um estágio nessa escola em que todos nós somos matriculados. A indulgência é principalmente a facilidade para perdoar os erros cometidos dos outros, então. Então, quer dizer, é perdoar. Partindo desse pressuposto, a gente levanta algumas questões. Se indulgência, a base da indulgência é perdoar, por que devemos perdoar? E ainda, por que é tão difícil perdoar? Quais os benefícios do perdão e principalmente como perdoar? Como perdoar? No Espiritismo, sabemos que a máxima que devemos observar e que é quase um mantra para nós outros é que fora da caridade não há salvação. Né? E a caridade, irmãos, ela se caracteriza por três virtudes: a benevolência, o perdão e a indulgência. Então, se queremos alcançar a perfeição, se queremos ter a salvação, não temos como passar pela indulgência como se não fosse com a gente, né? Então, por que devemos perdoar? Bom, posso enumerar 1000 motivos para perdoar. E todos eles, pode ter certeza, são todos em benefícios nossos. Porque muitas das vezes nós outros entendemos que o perdão beneficia o próximo. Não. Perdão beneficia nós, primeiramente. Porque se, como dizia Jesus, se perdoarmos as ofensas dos outros, o nosso Pai, vosso Pai, que é Deus, também nos perdoará. Isso está na prece que o próprio Jesus nos ensinou. Perdoar as ofensas dos outros, né? Na medida que perdoarmos as ofensas dos outros, seremos perdoados também. Caso contrário, o nosso Pai com certeza lembrará quantas vezes perdoamos o próximo. E perdão, irmãos, é uma escolha, não é imposição. Não tem como você impor ao outro o perdão. Não tem como você obrigar o outro a perdoar, a ser indulgente. Então devemos escolher sempre perdoar todo o mal,
para que a gente não leve para o futuro focos de tormento, porque carregar os tormentos do não perdoar, do orgulho, só nos traz prejuízo, com certeza. Quando perdoamos, ficamos livres de sentimentos ruins, como a raiva, o ódio, o rancor. Inclusive, existe uma musiquinha espírita que o refrão vai muito ao encontro disso, que nos diz o seguinte: raiva, ódio e rancor só prejudicam o portador. Raiva, ódio e rancor só prejudicam o doador. Ou seja, quando você carrega raiva, ódio e rancor acerca do seu irmão ou de um ato praticado por outro, isso só prejudica quem está portando esses sentimentos. Ou pior ainda, se você doa esses sentimentos, passa para frente esses sentimentos, só você é prejudicado. Então devemos quebrar o ciclo desse ódio, das vinganças, das violências entre as partes. Senão se torna um ciclo vicioso que só traz mal a todos aqueles que nos cercam e principalmente a nós. E o que é pior, né? Se a gente não cessar esse ciclo vicioso, graves obsessões poderão nos atacar, tais como subjugação, possessão. E para quem já teve a experiência de vivenciar na família ou em trabalhos mediúnicos ou em próximos, perdoar da maneira como Jesus nos ensinou, com certeza o mundo seria melhor para viver. Quantas guerras, quantos equívocos teriam sido evitados. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 17, os Espíritos nos alertam, com redundância, para que não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usados para com os outros. Então, se tivermos que julgar alguma coisa com severidade, ou algo com severidade, que seja os nossos atos. Que sejamos severos, então, com os nossos atos, com a nossa postura. Porque muitas das vezes, irmãos, deixamos de enxergar a trave no nosso olho e enxergamos o cisquinho no olho do nosso irmão. Fazemos muito isso. Os nossos erros, as nossas falhas, a gente ameniza ou até esconde debaixo do tapete. Mas a falha do próximo, a falha do outro, a gente às vezes ressalta, dá publicidade, em muitos casos até aumenta. Pensamos nisso. Sejamos severos primeiro conosco e tolerantes e indulgentes com o próximo. Por que será que é tão difícil perdoar? Com certeza, irmãos, a base de tudo, da dificuldade nossa em perdoar, está numa das maiores falhas morais do ser humano, que é o orgulho. Aí reside a nossa mazela maior, que nos impede muito de crescermos espiritualmente. O orgulho nos faz pensar que perdoar é ser perdedor. Ninguém gosta de perder. Sofrer o dano, ser prejudicado e ainda perdoar. Não é? Ninguém gosta. Nós não gostamos de perder. E se somos prejudicados, não perdoo mesmo. Pisou no meu calo. E ainda tenho que perdoar. Eu não sou tolo. A gente passa por esses crivos. Que se perdoar é ser tolo. Portanto, negamos o perdão. Eu não quero ser tolo, eu não vou perdoar. Medo do engano. Achar que isso nos elevaria. Pelo contrário, só nos rebaixaria. O sentimento de vingança, muito das vezes, é mais forte e mais fácil. E como somos imperfeitos, o perdão fica no andar
lá em cima. E o desejo de vingança fica acessível no andar de baixo. É sempre assim, né? A vingança está mais próxima, eu não vou relevar isso, eu não sou tolo, eu tenho orgulho próprio, meu orgulho foi ofendido. Por que não aprendemos o quanto é benéfico perdoar? Perdoar nos liberta do outro, nos livra da amargura, da angústia, do ressentimento. Porque senão fica sentindo aquilo de novo a cada vez que você lembra do fato. Como eu disse anteriormente, quando a gente não perdoa, ou quando a gente fica remoendo aquele fato, e quando a gente, por mais que quer esquecer às vezes, inclusive a pessoa, eu carrego aquilo para a cama, para o banheiro, e só mal me traz. Ao passo que se eu perdoar, esquecer, entender que o outro se equivoca, que o outro talvez estaria num mau dia, num mau momento, como eu mesmo já estive, né? Mas não, somos orgulhosos. Nossa importância pessoal cresce muito quando não perdoamos. É verdade ou não é? A gente se sente altivo. Não, não perdoo. Não perdoo. Para que perdoar? De jeito nenhum. Que a pessoa pode até se humilhar, mas nós continuamos naquela altivez falsa. Isso tudo por causa do orgulho, por causa da honra. Maus sentimentos a gente alimenta e esquecemos de perdoar. Temos que pensar nisso. E às vezes a gente nos autopunimos, só para punir aqueles que nos fazem mal. Como? Nos comportando como crianças, que faz birra para chamar a atenção dos adultos. Vocês já viram a criança quando quer chamar a atenção? Ela deita no chão, ela bate os pés, ela chora e observa se o adulto está olhando. Muitas das vezes agimos assim, para não perdoar. Sabe o que acontece? O que a gente faz às vezes quando a pessoa. Isso acontece muito no âmbito do lar familiar. Acontece muito no âmbito do lar familiar. Em relação marido, mulher, que muitas das vezes coisas passadas, pretéritas, voltam à tona, em decorrência de outras questões, e que um se coloca na posição de coitadinho e se autopune. Você me magoou, você sempre faz isso, você sempre age assim, minha vida é um inferno. E auto se pune, fica se punindo, se colocando na posição de coitadinho, em vez de perdoar o outro, de entender que o outro, conversar. O que a gente diz, irmãos, é que não é a questão de passar a mão na cabeça do outro pelo erro, porque não existe isso. O mal existe. O mal existe. Não é só ver o bem. Ah, vou procurar só ver. Não é. Nós erramos, nós fazemos coisas erradas. O outro também erra, faz coisas erradas. Até porque nós precisamos ter esse julgamento do que é bem e do que é mal, para que possamos, inclusive, aplicar no nosso dia a dia. A gente aprende com os nossos erros e com os erros do outro. Então, o que eu prego aqui, o que eu estou falando aqui, não é só ver o bem, procurar ver, não, mas a pessoa faz errada, tem que achar um bem, tem que. Não, ele praticou, está errado. Estou falando que não enxergar o erro do outro sempre, é enxergar, mas com complacência, com indulgência, e tirar daqui coisa boa, crescimento de ambos, de preferência de ambos. Porque estamos aqui para crescimento pessoal e para auxiliar aos outros no crescimento. Veja o que está acontecendo na casa de cada um. Vamos analisar nossa casa. E o que a gente pode mudar
para alterar o clima, a vibração, né? Será que nós, na relação a dois, estamos nos colocando na posição de vítimas, nos autopunimos para punir o outro também, ao passo que a solução seria o perdão, seria a indulgência? Vamos praticar, né? Todos nós. Não perdoamos porque não queremos sofrer de forma alguma. Quando acontece, não queremos nem sequer ouvir naquela pessoa, né, irmão? Quando alguém nos pisa no nosso calo, a gente muitas vezes até fala, não, eu te perdoo, mas segue o seu caminho, eu sigo o meu, né? Vamos, tá perdoado. Esse é o perdão correto? Esse é o perdão que Jesus nos ensinou, que nos exemplificou? Esse é o perdão, irmãos? Eu acredito que não. Eu acredito que não. E muitas das vezes agimos assim porque a gente só aceita o prazer da vida, não o sofrimento. Mais uma vez a gente relembra que o espírita não gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Deus não nos criou para o sofrimento. Isso aí são mazelas das escolhas que fazemos. Então, nós colhemos o que plantamos sempre. Mas, se de alguma forma temos que sofrer, que passamos por esse sofrimento com resignação. E, acima de tudo, resilientes também, né? Para entendermos que se o sofrimento é necessário, se não conseguimos mudar algo que nos traz sofrimento, que possamos aceitar com resignação, mas termos resiliência também de continuarmos de cabeça erguida, com os ensinamentos do Mestre. Então, isso passa por onde? Pelo perdão das ofensas. É perdoar sempre. É perdoar sempre. Diferentemente de esquecer. Esquecer, mais à frente, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Esquecer, a gente só esquece totalmente se a gente tiver problemas psiquiátricos, mentais, alguma doença, né, que possa nos causar um esquecimento, mas aí seria questões ligadas a por exemplo, um Alzheimer, né? Então não é esse esquecimento que a gente prega. Joana de Ângeles, né, nos alerta e nos diz que ninguém se pode considerar irretocável enquanto no processo de evolução. Mesmo aquele que segue retamente o caminho do bem está sujeito à alternância de conduta, tendo em vista os desafios que se apresentam e o estado emocional do momento. Joana de Ângeles realmente é uma sábia e que nos alerta que por mais que possamos entender como preparados, como embasados, principalmente nos ensinamentos do Mestre, não somos perfeitos. Estamos sujeitos a alternâncias de momentos. Quem não passa por dificuldades, né? Quem em algum momento não está num estágio tranquilo, que pode magoar alguém, dizer palavras ásperas. Então, se a gente pensar assim, a gente vai entender a necessidade do perdão ao próximo, do perdão ao outro, da indulgência, sempre. Como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância de sua personalidade, agora estou lendo aqui, irmãos, e na sua supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer em outro o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exaltaria? Palavras de Joana de Ângeles. E no capítulo 10, item 10, os espíritos nos alertam também que o orgulho, como dissemos anteriormente, está na base de tudo, de todas as ações humanas negativas.
Essa é a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo do progresso. Percebam, principal obstáculo do progresso é o orgulho. A antítese do orgulho é o perdão. Então, se não queremos que o orgulho nos impeça de crescer, perdoamos infinitamente. E mesmo sabendo disso, há quem diga, não consigo perdoar. Tem gente que não consegue perdoar, não tem esse entendimento, ainda tem o orgulho muito arraigado no seu íntimo. Outros asseveram, como eu disse anteriormente, que perdoar, eu perdoo, mas não esqueço. Perdoo, mas não esqueço, segue o seu caminho, segue. E outros ainda transferem só para Deus o poder de perdoar, porque eles entendem que só Deus pode perdoar. Estudos, é tão importante, irmãos, essa questão do perdão, que até agora eu falei influências na questão espiritual, né, do perdão, do benefício, né, que nos traz. Mas já tem estudos científicos em universidades americanas, né, que comprovaram que os benefícios, tanto mentais quanto físicos, do ato de perdoar, né, são imensos. Porque quando a gente não perdoa, o ato de não perdoar causa estresse. Sempre que alguém pensa em alguém que lhe feriu, né, e que não não fazemos as pazes com ele, isso traz ao corpo emoções negativas, estresse. Pensem nisso quando a gente realmente lembra de alguém que nos fez mal, ou de algum ato contra nós que foi praticado. Veja os sentimentos que nos é causado por dentro, né? Arritmias, né? Dores de cabeça, porque entramos numa vibração desfavorável. Só mal nos provoca, então não é só espiritualmente, não, é fisicamente, é o organismo físico, esse sentimento de não perdão, de orgulho. Perdão é bom para o coração, não é só no sentido deletério, não, ele é bom para o coração fisicamente. Esses mesmos estudos sugeriram que as pessoas que guardam rancor tendem a ter ritmos cardíacos muito mais altos do que aquelas que perdoam incessantemente ou com mais frequência, né? Então, quer dizer, perdoar faz bem para o coração, faz bem para a nossa saúde, reduz a pressão arterial, evitando um AVC. Essas mesmas pesquisas americanas mostraram categoricamente que aquelas dores crônicas que sentimos, os famosos torcicolos, né? Aquelas dores, torcicolos, dores na coluna, né? Quando não tem uma origem detectada através de exames, né? Elas têm origem na questão do perdão também. Eles pegaram várias pessoas lá para fazerem os testes e concluíram que existe uma relação muito grande entre o perdão e os aspectos de viver com constantes dores. Então, aqueles que perdoavam mais tinham menos problemas relacionados a dores musculares. Pensem bem, só mal nos traz. As religiões, né, irmãos, como sabemos, todas as religiões, todas pregam a importância do perdão, principalmente quando é um ato necessário para o espírito. Então, isso aí é pacífico, seja os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos evangélicos, todos pregam que o perdão é essencial para a pacificação espiritual, para o crescimento espiritual. Quando adotamos o perdão em nossos corações, irmãos, estamos nos desvinculando da faixa vibratória onde transitam as emanações mentais de inteligência voltadas para o mal. É aquilo que a gente sempre coloca, né? Que se você sintoniza mentalmente com aquele que te trouxe um mal, te causou um desgosto, com certeza vai te trazer mazela física também, que seria as dores, né? Conforme já provado pelos cientistas.
Quais os benefícios do perdão? Em Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14, os Espíritos nos colocam com contundência. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, lutar contra o orgulho, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará, vos assenteis à direita. Perdoar é esquecer. É esquecer. Mas, como eu disse, é um esquecimento diferente. Perdoar, eu vi uma coisa muito bonita escrita aqui e eu separei aqui. A indulgência, através do perdão, como componente da caridade, não é só a meta, é a libertação final, fruto da vivência perfeita, mas também o caminho a viabilizar a fraternidade, seres ainda imperfeitos, mas que sonham com a perfeição e precisam se auxiliar em sua caminhada. Perdoar não é esquecer por absoluto. Se nossa memória é saudável, se nós não temos nenhum problema mental, nenhuma doença relacionada à mente, não há possibilidade de a gente esquecer o acontecimento. O acontecimento vai existir, seja ele bom ou seja mal, vai existir. Agora, perdoar, o que a gente vai fazer? A gente vai enxugar o fato. Fazendo o quê? Retirando-lhe o conteúdo de energia nervosa. Ou seja, vai ficar só o fato. Isso é esquecer. Isso é perdoar, esquecendo. Então, como eu não tenho problema, nenhuma doença degenerativa que vai me fazer esquecer acontecimentos, quando eu perdoo, quando a gente fala esquecer é perdoar, é que eu vou lembrar daquele fato, mas vou lembrar sem o mal, sem energia nervosa. Ou seja, eu vou lembrar sem sentir dor. Isso é perdoar. É lembrar do acontecido sem sentir dor. E quando eu pratico isso com insistência, reincidentemente, daqui a pouco, nem perdoar mais eu preciso, porque os fatos em si já não vão me atingir, já não vão me magoar. O ato do próximo, a falha do próximo, já não vai me magoar, já não vai me atingir, então eu nem vou precisar perdoar sem lembrar a dor, porque já nem senti mais a ofensa. Então, irmãos, lembrem disso. Essa é a mensagem principal dessa nossa conversa hoje. Perdoar está no cerne da indulgência, está no núcleo da indulgência. E quando você perdoa, você vai lembrar sempre daquele fato ou daquele outro que te causou o mal, mas sem sentir dor, extraindo do fato o pensamento negativo, a força negativa. Como podemos perdoar? De várias maneiras, né? Não retribuindo o mal com o mal, não guardar rancor e nem raiva, não desejar vingança, oferecer a outra face, que não é, se eu levar uma bofetada, oferecer a outra. Não é isso. É fazer diferente. É como diz a minha esposa, é surpreender. Porque muitas das vezes, aquele que é contundente em magoar o outro, em ofender o outro, ele espera uma resposta no mesmo nível vibratório. Ele quer uma contenda. E se você quebra essa corrente, rompe esse elo, fazendo diferente. Exemplo, se eu sou ofendido por qualquer... Sou ofendido
pelo colega de trabalho, por uma inverdade, por uma mentira que me magoa, ele espere que eu revide. Surpreenda ele. Como diz o meu amigo. Diga para ele, você é mentiroso? Não. Diga para ele, irmão, você está faltando com a verdade. Talvez você esteja equivocado. Eu acho que as coisas aconteceram foi dessa e dessa forma. Então, oferecer a outra face é fazer diferente. É agir de outra forma. É surpreender o seu agressor. Com certeza, perdoar é dar exemplo também. Isso é fazer diferente. Então, surpreenda o outro. Haja diferente. Comece em casa. Relacionamento, mulher e marido, esposa e esposo. Surpreenda. Seja compreensivo. Seja compreensiva. Vamos começar primeiro em casa. A caridade, já nos disse o mestre, primeiramente é aos próximos. Fazer a caridade aos próximos. Quem é mais próximo do que a nossa esposa, os nossos filhos, ou o nosso vizinho, ou o nosso colega do trabalho? Vamos começar dando o exemplo, sendo caridosos através da indulgência. E todos nós veremos que o maior beneficiário será nós. Com certeza, será nós. Perdoamos também quando inimigo, amamos os inimigos, né? O próprio Jesus nos disse, amar os inimigos incondicionalmente. É difícil, mas devemos tentar. Devemos perdoar tantas vezes quanto fomos ofendidos. Não tem limite. Jesus exemplificou 70 vezes 7, exemplificadamente, mas o que ele quis dizer, a gente sabe disso, é que é ilimitadamente, não existe quantidade de perdão. E a gente tem que parar com a nossa insistência em enumerar os perdões, muitas das vezes, já volta ao lar, né? Muitas vezes a gente, já perdoei uma, duas, três, eu não vou perdoar mais. Deve perdoar. Só vai lhe fazer bem. Não quer dizer que você concorde com o mal. Não quer dizer que você concorde com o mal. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no final do capítulo 10, o Espírito de São Luís nos esclarece a respeito dessa questão do mal alheio. Então, Kardec perguntou, há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Então, vai nos ser útil a gente descobrir o mal que o outro faz? Quando é que isso pode ser útil? E se é útil, quando é? São Luís nos responde, esta questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Ou seja, caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, então se as imperfeições de uma pessoa, se os atos equivocados de uma pessoa só prejudicam a ela mesmas, não há jamais utilidade em divulgá-las. A necessidade de divulgá-las não vai ajudar a outro. Só vai afundar mais aquele que está no equívoco. Mais à frente. Mas, se elas podem prejudicar a outros, se o erro do outro, se a falha do outro pode prejudicar a coletividade, aí sim é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só.
Então, se a falha do outro vai prejudicar a coletividade, nesse caso, é preferível que um seja prejudicado só, aquele que erra. E aí a gente deve dar voz, deve divulgar o erro para que a coletividade não seja prejudicada. Nós estamos falando aqui de fofoca, estamos falando de coisa séria, inclusive para que a gente tenha caridade bem compreendida. Mais à frente, São Luís nos alerta: conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia, ou seja, é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Então, quando tenhamos conhecimento de algo errado praticado por outrem e que vai prejudicar a coletividade como um todo, nesse caso, os espíritos nos alertam que devemos dar voz e dar publicidade desses fatos, para que a coletividade não seja prejudicada. Isso pode ser aplicado nos dias atuais, né? Se a gente tem conhecimento que existe alguém que faz algo de errado, que prejudica a coletividade, que traz prejuízo a um grande número de pessoas, a gente usando da caridade, né, de forma bem compreendida, inclusive para o bem do próprio malfeitor, que vai cessar a sequência de erros e de falhas que ele, porventura, venha praticando, né, por muito tempo, e, ao mesmo tempo, vai auxiliar a coletividade, vai evitar que esse mal se propague. Bem compreendido? Aqueles que, porventura, tenham alguma dúvida ainda nesse texto que eu li aqui, e que, porventura, eu não tenha explicado corretamente e a pessoa não tenha entendido, sugiro dar uma lidinha no capítulo 10. Ok? Então vamos à frente. Os espíritos, mais uma vez, nos alertam: sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos temos um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder galgar o cume da montanha do progresso. Então, cada um tem o seu fardo a carregar, cada um tem as suas falhas a corrigir, cada um tem os seus equívocos a sanar. Então, sejamos severos conosco, as nossas falhas, enxergamos a nossa trave no olho, não ficamos enxergando sempre o cisquinho no olho do outro, porque o progresso primeiro é seu. E mesmo sabedores que temos que auxiliar o próximo no seu crescimento, quando possível, primeiro temos que colocar a máscara em nós. Citando o exemplo do avião, quando a aeromoça lá informa que a gente, quando o avião despressurizar, cair a máscara, a gente coloca primeiro na gente, para que a gente possa ajudar o outro. Porque se a gente for usar o outro e houver uma despressurização, a gente pode, se tiver uma criança, um idoso próximo a gente pode desfalecer e não dá tempo de ajudar a criança e não o idoso. Então, por isso que a gente deve colocar a máscara em nós primeiro. Da mesma forma, com relação, vamos nos corrigir as nossas falhas, vamos ser severos conosco, entendendo também que estamos aqui para aprender,
Sermos severos no sentido de não se autopunir, não se autoflagelar, mas de reconhecimento de falha, de erro, de que eu não sou perfeito, de que eu não sou superior ao outro, que eu tenha humildade para reconhecer as minhas limitações e que se eu tenho limitações, se eu tenho imperfeições, o outro também tem. Se eu erro, se eu equivoco, o outro também vai errar, vai se equivocar. E que o perdão só me beneficia. Pratiquemos o perdão. Quando conseguimos perdoar, verdadeiramente perdoar, é uma satisfação enorme, é um alívio, é um sentimento imensurável. Capítulo 10, item 18, os Espíritos nos dizem: por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Com que facilidade estamos perdoando o outro? Com que facilidade estamos nos perdoando? E todos os exemplos que Jesus nos quis passar foi através das parábolas. Que Jesus não escreveu uma linha sequer. Aliás, talvez nessa parábola ele tenha escrito. Tem controvérsia saber o que ele estava escrevendo. Então, quer dizer, escrever em livros, Jesus não escreveu nada. Tudo foi escrito após o seu desencarne. Então, ele nos ensinava através de parábolas. E segundo relatos bíblicos, lá consta em João 8, né? Tudo acontecia, esse fato aconteceu porque as autoridades religiosas daquela época, os judeus, estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por causa do milagre que ele tinha feito de curar um paralítico no sábado. Então, quer dizer, e como o sábado era para descanso, então os judeus, eles queriam, na época, apesar de Jesus ser judeu, mas queria pegar Jesus cometendo algum crime dentro da lei judaica para poder condená-lo. Então, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, né? Estava lá pregando, e ao amanhecer, ele voltou ao templo, em Jerusalém. E todo o povo acompanhava, ia ao seu encontro. E Jesus sentou próximo ao templo e começou a ensinar. Passou um pouco, chegou os doutores da lei e os fariseus, né, da época, trazendo uma mulher que tinha sido pego o quê? Cometendo adultério. É engraçado que naquela época, irmãos, adultério era cometido só por uma pessoa, né, parece, porque foi só a mulher que foi levada pelos fariseus, ou seja, a outra parte não se tem notícia. Então eles colocaram a mulher no centro, né, ali na roda, próximo a Jesus, e começaram a armar a puca para ver se pegava Jesus. E disse: mestre, essa mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. E a lei de Moisés manda que as mulheres desse tipo devem ser o quê? Apedrejadas. O que dizes vós? Jesus estava lá, né? Eles diziam isso para quê? Para colocar Jesus à prova. O objetivo era o quê? Colocar Jesus à prova e achar um motivo para acusá-lo. Então Jesus inclinou-se tranquilamente e começou a escrever no chão com o dedo. Por isso que eu disse que a gente fala que Jesus não escreveu nenhuma linha, que tudo foi escrito após o seu desencarne, mas eu acho que nesse momento é um momento inédito que ele escreveu no chão. Agora, há controvérsias acerca do que eles estavam escrevendo ali. Alguns dizem que é uma que eu acho mais bonita, que eu acho mais interessante, é que ele estava escrevendo os pecados e as falhas de todos aqueles que estavam ali condenando a mulher. Ele conhecia todos nos seus íntimos.
Os doutores da lei continuaram insistindo na pergunta, e ele escrevendo no chão. Então Jesus levantou-se tranquilamente, olhou para todos e disse: quem de vocês que não tem um pecado, uma falha, que atire nessa mulher a primeira pedra? O que aconteceu, irmãos? E Jesus continuou escrevendo no chão lá. João, ó, Mané, você roubou seu vizinho. Zé, você traiu sua mulher. Até rimou, né, irmão? Mas aí, o que aconteceu? Aqueles que estavam ali condenando a mulher picaram a mula. Saíram um por um. E quem foi primeiro? Os mais velhos. Será por quê? Será que é porque tinham mais pecados? E aí, Jesus ficou sozinho com a mulher, olhou para ela e disse: cadê os que te acusam? E ela disse: todos foram embora, mestre. Então, quem sou eu para te acusar? Não te acuso. Não te acuso e nem te condeno. Pode ir embora. Mas não peques mais. Olha a indulgência. Olha o exemplo. Perdoou, mas alertou. Aprenda com seus erros. Não erre mais. O mesmo devemos usar para nós. Primeiro, sermos indulgentes com os erros dos outros, com as falhas dos outros. Quem sou eu para te condenar, meu irmão? E como diz minha esposa, que é sempre indulgente. Isso acontece. Quando eu falho, quando eu erro, isso acontece. Vamos ver o que pode ser feito para não acontecer mais. Sejamos assim, porque assim estaremos crescendo e evoluindo espiritualmente, moralmente e ajudando o próximo a crescer também. Que o nosso objetivo aqui é crescer e ajudar o outro a crescer. Lembrando que cada um tem um livre-arbítrio de escolher o seu caminho, mas o meu eu posso escolher. E eu posso escolher perdoar sempre, porque sabendo que o perdão só vai me beneficiar, primeiramente, eu teria certeza que agindo dessa forma, estarei subindo mais um degrau a caminho da perfeição espiritual, que é o nosso objetivo. Ou não é? Estamos matriculados todos na mesma escola. Não adianta eu agir como criança birrenta. Isso só me prejudica. Você acha que Deus se ofende com a nossa maneira de agir? Ele deve ficar condoído. Da mesma forma, quando a gente olha uma criança dando birra, ele deve olhar para a gente e falar: que dó, que dó. Agora ele tem paciência. Deus, nosso Pai, tem paciência. Sabe que nós, mais cedo ou mais tarde, alcançaremos a perfeição, a busca do espírito puro, da pureza espiritual. Alguns demorarão um pouco mais, outros enxergarão mais rápido a luz, entenderão os ensinamentos do Mestre Jesus,
que é nosso modelo e guia, que foi o nosso exemplo vivo e continua sendo o nosso exemplo vivo. Tenhamos em mente, sempre quando estivermos em encruzilhadas sobre qual a decisão melhor a ser tomada, qual a atitude melhor a ser trilhada, que o que Jesus faria, e como diz o Padre Zezinho, no fim do dia eu sei que eu seria alguém melhor. É algo parecido assim. Mas então, seguindo os ensinamentos de Jesus, trilhando os seus caminhos, não há erro. Não há erro. E vamos partir do perdão. Perdão aos erros alheios. Perdão aos nossos erros. Indulgência com os nossos erros também. Sem nos autopunirmos. Sem nos autoflagelarmos. Que isso não leva a nada. Erramos. Sacode a poeira e continua. A doença, o sofrimento nos assola, tenhamos resignação e, ao mesmo tempo, tenhamos resiliência para levantar e continuar, sabendo que nunca estamos sós, carregando o nosso fardo, nunca estamos sós. O que temos é que acreditar que existe um Pai maior, que Ele nos deu todos os instrumentos possíveis e necessários para a nossa jornada. Não adianta eu querer cortar a minha cruz, não adianta eu querer cortar a minha cruz para aliviar o meu peso, que mais à frente eu vou precisar dessa cruz para atravessar um despenhadeiro, e se eu cortá-la, com certeza vai faltar madeira. Então, essa cruz é sua. Como eu ouvi há pouco, outros dias atrás aí, o mundo está cheio de injustiças, mas não tem nenhum injustiçado. Saiba que você está no lar necessário para o seu crescimento. Saiba que você tem tudo às suas mãos, as ferramentas necessárias para que você galgue a perfeição espiritual. Comecemos com o perdão das ofensas, com o esquecimento das ofensas, através da indulgência, sempre, 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 sempre. E que Jesus nos perdoe e abençoe sempre, irmãos. Muito obrigado, pedindo desculpa se porventura tenha dito algo que possa ter ferido o íntimo de um e outro, mas tenho certeza que a intenção é a melhor possível. E tudo que foi dito aqui, que eu disse, serve primeiro para os ouvidos mais próximos, que são os meus. Assim, fiquem na paz do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sempre nos seus lares, iluminando sua família, orientando as suas decisões, e que perdoar é sempre o melhor caminho. Fiquem com Deus.